E lá vamos nós para mais uma aula de língua portuguesa, 7º ano. Vamos lá? Bom, eu havia parado na página 96, na última questão que tem aí, e agora a gente vai continuar onde diz conceituando, tá? Página 96, lá embaixo da página, vocês descem, que a gente já fez esse exercício que tá aí, e vai estar escrito assim, conceituando. Oração sem sujeito, só para reforçar, tá? É aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. Nessas orações aparecem os verbos impessoais. Como não apresentam sujeito, os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Veja a seguir quais são esses verbos. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, fazer frio ou calor e etc. Por exemplo, ventou muito durante a noite. Eu não posso dizer que o que ventou? O vento é o sujeito? Não. Faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno. O verbo fazer com sentido de existir, acontecer e ocorrer. Exemplo, havia muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Havia igual a existia. Houve mudanças no Código Florestal. Houve igual aconteceram, ocorreram. Verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Exemplo, há muito que moro aqui. Faz dias que não chove. Verbo ser indicando tempo, horas e fenômeno natural. Exemplo, ainda é cedo. Eram 3 horas quando ele chegou. É inverno no hemisfério norte. A lista de verbos impessoais não é extensa. Portanto, quando você encontrar o verbo de uma oração, antes de fazer a pergunta o que antes dele para identificar o sujeito, veja se o verbo faz parte dessa lista. Se fizer, a oração não terá sujeito. Lista de verbos impessoais que indicam oração sem sujeito. Fazer, quando indica tempo decorrido. Haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos, como amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar, fazer frio, calor, etc., que a gente já tinha visto antes. Ser, indicando tempo, horas e fenômeno natural. Observações. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza, quando empregados em sentido figurado, têm sujeito determinado. Veja. Choveram vaias após a votação das mudanças do Código Florestal. É no sentido figurado, choveram vaias. Então, eu posso dizer que, nesse caso, choveram é o predicado e o sujeito são as vaias, tá? No exemplo, o verbo chover não indica fenômeno da natureza, e sim que houve muitas vaias. Por isso, o verbo concordou com o sujeito. O verbo haver é impessoal, mas os verbos existir, acontecer e ocorrer apresentam o sujeito e devem concordar com ele. Haviam muitos ambientalistas na votação do projeto. Existiam muitos ambientalistas na votação do projeto. Houve muitas manifestações após a votação do projeto. Aconteceram muitas manifestações após a votação do projeto. Se vocês observarem, tá tudo aí, tá tudo separadinho. Por exemplo, essa última oração que eu falei, aconteceram muitas manifestações após a votação do projeto. Tá separadinho aí, Aconteceram, embaixo está escrito que é o predicado, junto com o restante após a votação do projeto, e o sujeito está em amarelo aí também destacado, tá? Verbo fazer com sentido de tempo decorrido é impessoal, mas com o sentido de executar, apresenta sujeito e concorda com ele. Mais uma vez aí, os senadores fizeram as mudanças no Código Florestal. O sujeito está destacado em amarelo e o predicado está todo sublinhado aí, embaixo escrito predicado, sinalizando tal quem é quem aí para vocês. O verbo ser, quando indica horas, é o único verbo impessoal que pode ser usado no plural. A concordância se faz com a palavra hora. Exemplo, é 1 hora. São 11 horas. Para que serve ter e haver? Na linguagem do dia a dia, é mais comum o emprego do verbo ter no lugar do verbo haver. No poema No Meio do Caminho, Carlos Drummond de Andrade usa várias vezes o verbo ter no lugar de haver, usando, portanto, a forma popular. Vamos ver? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade.
Os verbos destacados no período a seguir são impessoais. Associe as colunas para explicar a regra da impessoalidade de cada um deles. Aí nós temos aí um monte de frase com palavras destacadas. Tá? Letra A. Haver com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer. É a primeira. Eu coloquei aqui, ó, a sequência para vocês. Essa sequência aí vai ficar A, D, D de novo, A, C, E e B. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Quando vocês forem respondendo, vai dando uma olhadinha para ver como é que cada uma funciona. E eu vou pedir para vocês fazerem a leitura que está na página 99, tá? Façam essa leitura. Porque depois nós vamos fazer juntos os exercícios das páginas, das próximas páginas. Tá bom, galera? Então é isso, vou encerrando por aqui. Beijinho para vocês e até a próxima.